Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Na tiragem de hoje vamos fazer um apanhado do final de semana dele ou dela. Tu estás no canal da Semente Estrelar, o meu nome é Diana. Se é a primeira vez que estás aqui, bem-vindo, bem-vinda. Ativa o sininho para receberes as próximas notificações e para os restantes a minha gratidão pela tua confiança. Deixa ficar desde já o teu like, o teu comentário e a partilha desta tiragem. Vamos mostrar as opções de escolha e para isso vamos baixar um pouco a câmara para poderes ver a mesa de jogo. Então, na primeira consulta tu tens a concha de cor rosa e na segunda tens a joaninha vermelha com as pintas amarelas, tá? A tiragem é temporal, portanto é válida no momento em que tu chegares aqui e é uma tiragem coletiva, como já sabes, tens que adaptar à tua realidade. Eu vou fazer a tiragem com o tarot de Osho e com o baralho cigano de Santa Sara Kali, tá bom? Faz então a tua escolha, faz uma pausa no vídeo se precisares de mais tempo para escolher. E vamos então começar por quem escolheu a concha, a primeira consulta. Cá está ela, e vais mentalizar essa pessoa para puxar a energia de final de semana dele ou dela. Mentaliza o nome, o rosto, a data de nascimento, se souberes, e o signo. Bora lá então fazer o corte. Eu quero energia de final de semana dessa pessoa. Que o consulente da primeira consulta está a mentalizar. Bora lá então, 3 cartas de Osho, a carta da cura, o 10 de copas e o pajem de ouros. Essa pessoa, neste final de semana, ela vai continuar a curar o coração dele ou dela, a parte emocional. Isto porquê? Essa pessoa tem amor no coração, tá? Ela não se sabia entregar ao amor, tinha algumas reservas para viver o amor, tinha medo de amar, tá? E porquê é que eu digo que tinha medo? Porque a carta do 10 de copas está acompanhada de uma carta que fala de cura, né? Então, o amor existe, o amor é imenso, mas por algum motivo esse em que eu preciso de cura, eu não me consegui entregar a esse amor. Eu tenho uma resistência na área amorosa para demonstrar sentimentos, para declarar, para assumir algum tipo de relacionamento. Existe aqui algo que diz respeito à parte emocional da pessoa que está nesse processo de cura, né? Então, essa cura, de alguma maneira, é como se ele ou ela estivesse num processo de renascimento, porque esta pessoa tem vontade de uma nova oportunidade. É como se disséssemos assim: eu não vivi esta história de amor, ou pelo menos não vivi da forma que eu deveria ter vivido, porque eu travei, porque eu não estava curado, mas eu gostaria muito ainda de ter a possibilidade de vir a viver, tá? Então, este pajem, ele está em forma de criança, ele está a sair da escuridão, né? A escuridão representa a ferida, representa uma pessoa que ama, mas que ficou no buraco, que não viveu aquele amor, que não demonstrou aquele amor, mas já está a sair das trevas e está em direção à luz, em busca da nova oportunidade. Então, esta pessoa está focada nesse processo. É uma pessoa lenta porque todo o processo de cura exige algum tempo, tá? É uma pessoa lenta, mas é uma pessoa que já está nessa caminhada. Tá bom? Esta pessoa quer voltar a falar com alguém que ama. Podes ser tu, tá bem? É uma vontade de voltar a contactar, voltar a ressurgir
E porquê? Porque o amor está lá, o sentimento está lá, independentemente do contexto da vida dele ou dela, tá? Mesmo que tenha outra pessoa, mesmo que esteja a viver uma outra situação, mesmo que tenha investido numa carreira profissional e financeira, é alguém que não deixou de amar. E aqui estamos a falar de amor, tá? Pode ter aí alguns traumas de infância, algumas coisas que impossibilitaram esta entrega na vida amorosa. É alguém que está a sair de um processo realmente de sofrimento. E temos aqui algumas pessoas que tu mentalizaste e que estão mesmo a bancar, a fazer terapia. Podem estar a ser acompanhadas por um psicólogo, por um terapeuta. Portanto, já se conscientizaram e já reconheceram para elas próprias a necessidade de buscar esta cura. Então, para quem sabe que esta pessoa já está a bancar algumas consultas de terapia, é bem provável que neste final de semana ela frequente essa terapia, de alguma maneira, tá bom? É alguém que já tem a consciência de que necessita dessa cura. Vamos completar com o baralho cigano e ver o que é que podemos acrescentar. Bora lá. Traumas familiares, memórias de infância, diretamente com a família de origem, tá? Esta pessoa não se sentiu lá muito amada e daí a necessidade de ajuda terapêutica. Tem aqui um processo de cura, tá? Temos aqui algumas situações de triângulo, não todas, mas temos algumas, tá? Para quem sabe que essa pessoa compartilha a vida com outra pessoa, é uma relação que não está completamente boa. Tem aqui algumas questões entre eles para resolver e este final de semana vai haver uma espécie de conversa dentro de casa, vai haver uma espécie de tentativa de tentar resolver alguma coisa, algum contratempo com o parceiro, com a parceira. Não estou a ver aqui uma finalização, mas estou a ver uma tentativa de resolver alguma coisa. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, esta ferida pode estar diretamente relacionada com a figura materna, tá? E na prática, para quem sabe que essa pessoa ainda tem mãe, ela pode tentar resolver algum aspecto, algum contratempo diretamente com a mãe a nível familiar, tá? Esta ferida, sem sombra de dúvida, que está diretamente relacionada com o vínculo inseguro que ele ou ela estabeleceu com a figura materna na infância. Os peixes, a raposa e a lua. Para quem está em situação de triângulo, só para complementar, isto que a pessoa tem a resolver com a outra pessoa, com o parceiro, pode ter a ver com assuntos financeiros, com pagamento de contas, com alguma dívida, com algum gasto que até foi feito por parte do parceiro e que a pessoa não tinha conhecimento e pode dar aí uma espécie de desentendimento entre os dois, tá? Tem a ver com a parte financeira, para quem sabe que essa criatura tem alguém. Neste final de semana, ele ou ela também vai dedicar algumas horas a trabalhar ou então a estudar. Tens que aplicar ao que fizer sentido, tá? Tem aqui dedicação a nível profissional ou a nível de escola, de estudos, para quem estiver a estudar. E mesmo no ambiente profissional ou de estudo, existe aqui uma questão para resolver. Tem lá alguém nesse ambiente que é um pouco invejoso, é uma pessoa que pode querer
atrapalhar um pouco a vida dessa pessoa que tu mentalizaste. Então pode ter aí um obstáculo no caminho, alguma coisa para resolver nesse contexto mais laboral, diretamente com alguém que não tem muito boas intenções, tá bom? E finalmente o caixão, a aliança e a cruz. Para quem sabe que essa pessoa está numa relação, este contratempo poderá originar a finalização dessa aliança. É como se essa relação existisse, mas a confiança já não existe, tá? E a parte financeira está envolvida. Tem aqui uma energia de compras em segredo, gastar dinheiro em segredo, sem o conhecimento do outro. Tem aqui qualquer coisa que não está muito bem às claras entre os dois e que pode originar um desentendimento, tá bom? É uma relação um pouco por conveniência, digamos assim. Em relação a esta situação que a pessoa tem muito sentimento por alguém que não está na vida dele ou dela e que tem uma vontade de voltar a contactar, de retornar, a pessoa já planeia esse retorno e de alguma forma até tenta vigiar através da rede social, através de algum meio, tá? Eu vejo a pessoa lá em casa, num cantinho, a tentar pesquisar a vida de outra pessoa da qual ainda tem sentimentos e que podes ser tu, mas eu sinto que para esta criatura poder fazer realmente um movimento na tua direção, ela tem, em primeiro lugar, que finalizar algumas questões na vida dela ou dele, tá? Se estiver noutra relação, essa relação vai ter que ser finalizada, em primeiro lugar, e que eu acho que vai acontecer, porque tem aqui a carta da virada, né? É uma relação que a expectativa foi quebrada e que não tem confiança, ou então uma estrutura que tem a ver com financeiro e com trabalho, porque na energia profissional também tem ali uma energia de que existe alguém que quer atrapalhar a vida, a nível financeiro pode necessitar aqui de uma recuperação, e isto pode significar a necessidade de mudar de trabalho. Tá? Este caixão também pode significar a necessidade dessa pessoa ter que endireitar a vida profissional e financeira e agarrar uma outra oportunidade. Então, existem aqui questões que fazem parte da estabilidade monetária também dele ou dela e que são cruciais para ele ou ela resolver antes desta volta e deste retorno a uma situação do passado. A parte emocional que precisa de cura, esta pessoa também tem que se sentir mais preparada antes desse retorno, tá bom? E esta cura continua, quer esteja diretamente a bancar uma terapia ou não, tá bom? Então, é um final de semana que vai passar um período de tempo em casa, em família, outro período de tempo a trabalhar. Se estiver numa relação, tem lá problema a nível de confiança que envolve dinheiro e, mais concretamente, o resultado vai ser a finalização dessa relação. A pessoa dentro de casa a tentar pesquisar a vida de alguém do passado, da qual ainda tem sentimentos, e ainda tem um grupo que essa pessoa vai fazer terapia. Se já estiver nesse processo de bancar um processo terapêutico, uma terapia diretamente com um psicólogo ou com um terapeuta, tá bom? Espero que a tiragem tenha sido elucidativa. Eu já de seguida volto para a segunda consulta. Até já. Ligação retomada para quem escolheu a segunda consulta da Joaninha. Vais então começar por mentalizar essa pessoa. O nome, o rosto, a data de nascimento e o signo, se tu souberes. E portanto eu quero a energia deste final de semana dessa criatura
que o consulente da segunda consulta está a mentalizar. Final de semana dessa pessoa que o consulente está a mentalizar. 3 de copas, 2 de paus e a carta do 7 de paus. Essa pessoa, este final de semana, vai conviver, vai estar em grupo, tá? Vai estar no social. Tem aqui uma energia de celebração, de brindar, até mesmo de eventualmente poder fazer parte de uma festa de aniversário, um jantar em família, um jantar entre amigos, etc. Tem aqui uma energia de alguém acompanhado que vai celebrar e que não quer grande comprometimento, digamos assim. Pode ser uma pessoa que está descomprometida, que está solteira e que não quer, neste momento, grande compromisso, tá? E tem aqui uma leve sensação que durante essa celebração, esse envolvimento com outras pessoas, ela poderá ter aí um stress com alguém, uma divergência de opiniões, um contratempo, não é? No meio daquele grupo existe aquela pessoa que a energia não vai bater, a maneira, as opiniões, a maneira de ver as coisas, a própria energia de ambas as pessoas não bate. Então poderão ter aí um desentendimento. Aquela coisa de caramba, eu estou aqui neste grupo, até está agradável, mas tem ali aquele fulano, aquela fulana que o santo não bate. Eu não gosto daquela pessoa, tá? E tem aqui esse pequeno stress, até mesmo de poder acontecer uma troca de palavras, algum tipo de atitude que um tem e o outro não gosta, tá? E que até poderá fazer com que essa pessoa se retire daquele ambiente mais rápido à conta desse stress com alguém que faz parte do grupo, tá bem? É isto que me parece. Tem aqui uma energia de atrapalho. Alguém que foi meter água, alguém que teve uma atitude ou que disse alguma coisa que essa criatura não vai gostar muito e vai se retirar, tá bom? Vamos complementar com o baralho cigano, energia de final de semana dele ou dela. Bora lá. A carta da cruz, a carta do chicote, eita, e a carta da mulher. Olha, eu não vou mentir, tá? Nesse encontro em grupo com mais pessoas, é um ambiente pesado, é um ambiente que não agrega, tá? Essas companhias não são ninguém que venham acrescentar na vida dessa pessoa. São pessoas pesadas, são pessoas que podem ter vícios. Pode ser realmente um ambiente onde existe vício, onde existe, sei lá, fumo, bebida. São pessoas realmente que não querem nada com nada, tá? Que estão ali, enfim, para curtir. Pode haver aqui uma situação dessa pessoa ficar com alguém a nível sexual este final de semana. Mas aquela situação que não dá nada com nada, tá? Depois de beber uns copos, acabamos na cama, tá? Mas foi uma coisa que não teve eira nem beira, não tinha o porquê de acontecer. Temos aqui um ambiente pesado, tá? E tem aqui envolvimento diretamente com uma pessoa que, claro que não é para toda a gente a parte sexual, estamos a falar de uma tiragem coletiva, mas pode acontecer para alguns, tá bom? Ambiente pesado, tá? É aquela situação que não agrega nada para a evolução da pessoa. São companhias que só servem para atrasar a vida. Praticamente é isso.
árvore, estrela e aliança. Para os poucos casos que essa pessoa estiver numa outra relação, ela vai na mesma para esses ambientes, tá bom? Se tu sabes que essa pessoa está comprometida, ela vai na mesma para esses ambientes, tá? É um encontro combinado através da rede social, é ambiente pesado e não é nada com nada. E mesmo que esteja numa outra situação, não muda nada daquilo que eu falei até agora, tá? E para quem está noutra situação, é uma relação que até pode ter uma estrutura, mas que não há certezas, não existe segurança emocional. Até pode haver situação de magia, principalmente para quem está numa outra relação, tá? Pode haver aqui situação de manter o relacionamento através de uma magia, por parte principalmente da outra pessoa, ok? Existe aqui uma situação do passado que ficou mal resolvida na memória dessa criatura e é como se ele ou ela um dia ainda quisesse voltar a esse passado, mas no momento presente ainda não está pronto, ok? Então, basicamente, farra, festa, a saída entre amigos, até pode levar alguém da família e tal, mas é ambiente pesado que não acrescenta e que não estou a ver aqui grande coisa de saudável. Inclusive, como eu já falei, vai haver ali uma chatice, né? E depois o regresso a casa completamente estressado e, para alguns casos, até com substâncias no sangue, álcool, substâncias psicotrópicas, enfim, né? Não está apto para conduzir depois de sair da festa. Bebeu uns copos, tá bom? O jardim, os pássaros e o cão. É isto mesmo que eu acabei de falar, tá? Saída entre amigos, amigos entre aspas. Amigos que não dá nada com nada e que depois vai com a amiga, vai com o amigo colorido e há uma situação de ficantes e no meio da festa existe um desentendimento com alguém, um bate-boca, né? E depois os outros vão assistir ao que aconteceu e vão ficar ali na fofoca a comentar e depois esta pessoa regressa a casa para quê? Para curar a ressaca. Está bem? Para curar a ressaca. E mesmo que esteja com outra pessoa, numa outra relação, é exatamente a mesma coisa. Ok? Portanto, é um final de semana que vai haver festa, que mais valia não haver, porque é um ambiente pesado. Para 50% das pessoas, esta criatura está magiada, tá? Esta criatura pode estar magiada. Quer tenha a ver diretamente com uma outra relação, ou então uma pessoa do passado que fez alguma coisa, tá? Tem aqui uma energia de trava espiritual que foi provocada. E pronto, é um final de semana com bastante convívio, regado a bastante álcool, com tabaco, e que depois eu volto para casa e não estou apto para conduzir. Inclusive poderá ser acompanhado por alguém para ir para casa e pronto, e é isto, tá? Final de semana de festa, de celebração, com algum stress pelo meio, pessoas que não querem nada com nada, ambiente pesado, energia de magia para alguns, não é para todos, tá? Para alguns casos é um triângulo, para outros casos não é. E depois vai para casa para recuperar da ressaca. Basicamente é isto. As companhias não acrescentam, mas o certo é que a tendência é acontecer
deste jeito. Escreve nos comentários se fez sentido para ti. Um beijinho para todos e até uma próxima. Fica bem.